vamos falar um pouco com o Luiz, né, nesse terceiro bloco. Vamos falar um pouco sobre cultura e comunicação, né, no Marajó e do Marajó. E o nosso convidado é o Luiz Carlos da Silva Barbosa, ou Luiz Marajó, como ele se designa. Né? Luiz é natural do município de Ponta de Pedras, Pará, mais precisamente de Anajás Grande, que fica localizado na região de Campos desse município. Em 2008, Luiz se mudou para Belém, onde reside atualmente. Atualmente, Luiz cursa o último semestre de graduação em licenciatura em História na Universidade Federal do Pará. No campo da pesquisa acadêmica, trabalha na coleta de fontes escritas e iconográficas sobre a educação no Pará. E é idealizador e criador do canal Marajoando Cultural no YouTube. E projetos seriados dentro dessa mesma plataforma, onde produz conteúdos com recortes sobre cultura, música, literatura, cinema e outras tradições da Amazônia Marajoara. Além disso, Luiz também colabora com o Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, que está em 2020 no seu segundo ano de edição. Luiz, no início da live eu falei hoje que seria um programa um pouco diferente, né? Um dos motivos eu já expliquei, né, no início, que foi o fato de todos nós acreditarmos, né, que a cultura é um segmento vital, né, necessário para o entendimento e para enfrentamento de vários problemas que a gente vem vivenciando aqui no país, né? E o outro aspecto que faz dessa live diferente, né, para mim, acho que talvez para o Carlos, né, que eu vou depois contar no contexto, né, como é que a gente chega à tua presença, né? Assim, quem me conhece diretamente, né, sabe que eu sou um pouco avessa, né, apesar de eu ter feito canto coral, teatro de rua, eu não sou uma pessoa que gosta muito de falar em público, né? Eu gosto mais desse ambiente da coxia, dos bastidores, eu me sinto mais à vontade, né? E esse ano, com esse desafio, né, de desenvolver um trabalho em conjunto, né, com o Carlos, e nesse contexto de pandemia, eu acabei me inserindo nesse projeto dos ensaios sobre a dignidade, né? E foi um desafio para mim, porque eu não gosto de falar em público, né? Eu confesso, está sendo um aprendizado para mim aqui. E também porque eu precisava, né, para fazer esse trabalho, eu entendi que para fazer esse trabalho bem, eu precisava fazer um trânsito, né, uma mediação entre esse ambiente da academia, que eu também transito, né, aqui eu vim aqui para o Rio para estudar e acabei ficando aqui, né, já estou há 12 anos, e também o ambiente, as expectativas, a linguagem do público, que é o nosso público prioritário, que é a população marajoara, né? E nesse trabalho de construção, né, de como se comportar frente a esse público, eu acabei dando uma zapeada, né, nas redes sociais para ver o que estava sendo produzido nos diferentes canais, né? Não vi, claro, que tudo, né? Fui olhando pessoas de referência dentro do meio, né, em que eu atuo, que eu trabalho na pesquisa da sociologia, das políticas públicas, da antropologia e outras pessoas de referência, né? E dentro dessas pessoas que a gente acabou tomando como uma referência, né, seria procurar trabalhos que estavam sendo produzidos para a Ilha do Marajó por pessoas na Ilha do Marajó, e foi dessa forma que eu cheguei, né, ao teu trabalho. Na época eu lembro que eu não vi muita coisa, mas uma coisa que me chamou a atenção, né, que a coisa que eu vi particularmente do teu canal, que me interessou, foi um segmento, né, que eu acho que tu vai falar um pouco daqui a pouco, que é o Marajó de Bolso, que eu vi aquele vídeo que você fala sobre o livro Marajó, Ditadura das Águas, do padre Giovanni Gallo, né, do Museu do Marajó, né? Isso me chamou a atenção, né, que, assim, eu utilizo, né, eu falei no início, como uma das minhas referências para compreender a cultura amazônica, há muitos anos já, né, é o Paz Loureiro. E uma das críticas que o Paz Loureiro faz à questão da representação da cultura amazônica
é que você tem-se muito hábito de representar a Amazônia como algo do passado, ultrapassado, menor, de menor importância, né? Uma coisa meio fossilizada, enfim, desimportante, né? E eu não percebi isso no teu canal, né? Claro que tem um aspecto, eu vi alguns vídeos que tem um aspecto de memória, né? De trabalho com fotografias, iconografias muito interessante no teu canal. Mas tem mais do que isso, né? Tem esse diálogo permanente com o cotidiano, né? Tanto que tem vários segmentos, tem discussão sobre política, tem a apresentação sobre o contexto recente até da pandemia, né? Que tu produz e reproduz coisas, né? Que saem notícias, reportagens, matérias que saem sobre a Ilha do Marajó. E também, né, para finalizar esse gancho que está um pouco extenso, a oportunidade, né, de essa chegada à tia, que eu já tinha essa memória lá atrás do trabalho que tu fazes no Marajoano Cultural, e assim foi uma satisfação enorme, né, quando você fez o trabalho sobre o ranking dos principais canais do YouTube, né? E a gente pôde constar desse ranking, né? Então a gente que não faz um trabalho, né? Faz um trabalho mais focado no conteúdo, mas ser referenciado enquanto uma pessoa que trabalha o Marajó como um canal de referência, né? Então, essa é uma forma de contato, de estabelecer diálogo com esse segmento da cultura, com o segmento da comunicação, né? E também uma forma de agradecimento, né? Pelo esse olhar atento sobre o que a gente vem fazendo. Né? Muito obrigada. Você também tem 20 minutos, né? Fica à vontade e eu te aviso quando estiver próximo da, da conclusão. Eu esqueci, acho que, de lançar a pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua construção, né? A dimensão da idealização, da construção do canal, de como é que está o perfil dos teus acessos, a receptividade do público, né? As tuas motivações para desenvolver esse trabalho. Bom dia a todos que estão assistindo e que possam estar assistindo, Luiz, e ao Pedro. É uma satisfação enorme. Oi? Me travou um pouco, perderam? mas voltou. Eu entendi. Alô? Então, reforçando, é um prazer estar falando com vocês, pessoas que eu admiro muito o trabalho, tanto Fernanda e Carlos, com o trabalho do ensaio sobre a dignidade, que eu conheci agora nesse período sobre a pandemia, né, que foi uma grata surpresa de ver conteúdos sólidos, conteúdos com discussões de 1 hora, meia hora, para falar sobre assuntos muito importantes que não dá para se discutir em vídeos rápidos, em discussões rápidas, assim como Jace e Pedro também, que eu acabei descobrindo, né, ao longo dessa busca por produções, por referências marajoaras no audiovisual, que também foram ótimas surpresas. Já faz mais um tempo que eu conheço o trabalho desses, e que é um grande prazer dividir, uma honra, que honra, né? Falar com todos vocês. Bom, para falar um pouco da minha trajetória, né? No começo, como chegar ao Marajoando Cultural, ao audiovisual, né? Tem a ver com a minha própria trajetória saindo do Marajó, chegando a Belém, até eu me encontrar de fato como nessa necessidade de fazer o audiovisual sobre o Marajó. Ainda que nem sempre eu esteja no Marajó, mas eu sinto uma certa representatividade para que possa estar contribuindo. Bom, como Fernanda citou, eu saí do Marajó em 2008, morava na zona rural, uma região grande e diversa, chamada Anajás Grande,
que quem é de Ponta de Pedras provavelmente já ouviu falar ou conhece, uma região extensa de campos e tudo mais, e mudei para Belém para dar continuidade nos estudos e tudo mais. Posteriormente, com a minha entrada, abre um leque de possibilidades, né, de referências. Você pode acabar apurando um pouco mais de conhecimentos e visões de críticas em relação a alguma coisa. Só que muitas vezes esse conhecimento acadêmico ele acaba sendo muito eurocêntrico, penso eu. O quanto a academia me proporciona conhecimentos, visão de mundo, etc., que eu não teria se eu não tivesse entrado na academia. Mas há um problema que eu posso dizer, é como se fosse uma transposição didática do conhecimento, seja ele escrito, principalmente o conhecimento escrito, que não consegue romper os muros da universidade com o âmbito popular. E eu acabei percebendo isso ao longo da minha trajetória dentro da universidade. E acabei me reconhecendo também mais como marajoara ao longo de tudo isso. Em 2017, eu tinha interesse de produzir alguma coisa sobre a Amazônia, tendo como fontes produções audiovisuais. Eu não tinha ideia muito do que tinha sobre o Marajó, fosse ficção ou não. E aí que eu fui fazer busca por reportagens, documentários, entrevistas e tudo mais. E aí, para minha surpresa, eu acho que de 2007 para cá, 2017 para cá, mudou bastante isso. Eu acabei não encontrando muita coisa, encontrei muita coisa assim, com aquela visão colonizadora, principalmente as reportagens que não são locais fazem muito isso, uma visão do exotismo e tudo mais, o que eu não acho legal, além de muitas visões ultrapassadas, de nomenclaturas não adequadas e muitas vezes aquilo que eu posso ter aprendido eventualmente na academia sobre a região muito importante, de interesse, inclusive, de moradores da região, eu não via, tipo, não, ou seja, não tinha acontecido essa espécie de uma transposição para o audiovisual. E eu vejo o audiovisual como muito importante na questão da educação, do conhecimento, da comunicação, porque hoje o YouTube, por exemplo, que eu acho que é a principal plataforma da qual eu acabei me inserindo, ele é o segundo maior site de buscas. Então, tipo, aí você já se tem uma parcela muito importante de conhecimento de potencial, né, de pessoas que estão buscando. E por que o Marajó não está de uma forma é, justa, honesta dentro dessa plataforma? No Facebook tem muita coisa, mas acaba não sendo muito sistemático e tal. E aí eu criei o canal Marajoando Cultural, já com esse nome, em 2017, com uma espécie de coleção. É por isso que, se você acessar a plataforma, tem muitos vídeos, recortes da TV Cultura, da TV Escola, com o intuito de formar uma narrativa de um Marajó que tem problemas, tem desafios, mas também tem potencialidade, tem coisas boas, tem culturas que são invisibilizadas e tal. E foi com esse intuito que eu criei o canal. Posteriormente, em 2018, no final de 2018, foi mais ou menos no período que eu conversei com a Jaci, eu acredito, ou um pouco depois, surgiu o interesse de narrar um pouco, porque por mais que eu faça recortes intencionais de reportagem, ainda é uma visão e escolhas editoriais, né, que muitas vezes são verticais, são escolhidos e tal por editores. E aí eu comecei a produzir coisas ainda por trás dos bastidores,
muitas vezes eu mesmo produzindo de forma não nada profissional e narrando. E aí começou o Marajoando Cultural como a gente conhece hoje, já mais ou menos no período que eu comecei a criar conteúdos com a nossa cara, falando um pouco do nosso jeito. E também quando eu criei a série Marajó de Bolso, que é uma série na forma de playlist dentro do canal. Então, foi quando eu comecei a falar de literatura, explicando, dando links, né? Porque em um vídeo para o YouTube, se você quer ter um grande alcance, você acaba não e você acaba tendo que fazer algo mais específico, mais direto. Então, para que não ficasse algo muito longo, eu fazia vídeos curtos, dando indícios de onde achar, quem escreveu, em que contexto e qual o foco principal. É mais ou menos nesse sentido que é a construção do Marajó de Bolso, que foi quando eu consegui dialogar com o maior número de pessoas que eu não conhecia, tipo, inclusive professores, autores dos livros do quais eu tinha comentado. Eu lembro que o primeiro livro eu falei sobre um livro do Luciano Pimentel, que é um historiador lá de Moaná, e ele, após isso, ele me mandou o livro. Foi uma coisa muito legal. Posteriormente, deu continuidade, buscando sempre aprimorar, e nós temos 19 vídeos sobre literatura. E aí no canal também nós podemos abrir para outros leques. Como foi falado aqui no começo, apesar de eu fazer um trampo sólido, eu falo sempre no coletivo, é mania mesmo. Nós produzimos assuntos sobre cinema, e aí como é que a gente ousa falar do cinema? Eu não sou do cinema, né? É justamente através desses links também de falar sobre o diretor, que muitas vezes não foi devidamente apresentado, em que contexto, o que traz de novo, assim, por exemplo, eu acho que o filme Marajó Mulher, da qual os colegas fazem parte de produção e atuação, eu acho que ele é um divisor de águas mesmo no cinema, embora os filmes anteriores tenham feito muito sucesso, mas assim, além da disco. E esses filmes eu acho interessante porque eles acabam falando da tradição ao mesmo tempo trazendo uma inovação, porque o cinema, querendo ou não, é uma tecnologia específica, uma tecnologia interessante que às vezes não está acessível para todos. E tem um pouco a ver com o canal Marajoando Cultural, porque eu trago questões relacionadas à história, uma influência que eu não consigo desvincular com a tradição e com o novo, que é o YouTube, é um canal. Tem pessoas que às vezes eu falo, como é que faz para se inscrever? Nem sabe exatamente como se trata. E o novo e o atual, é mais ou menos, eu uso como exemplo duas pessoas, dois artistas, né, entre esse tradicional e o tecnológico e tal, que é o Ariano Suassuna, que é o defensor ferrenho da tradição pernambucana, e o Chico Sainz, que é um artista, vocalista da banda que fugiu o nome agora, que era o que introduzia o eletrônico no maracatu. E Chico travava Sainz essa e Nação Zumbi. nação zumbi. Obrigado. É isso aí. E aí, tipo, o Chico, ele acabou ousando, né, de colocar algo novo que não era comum em uma tradição. E eu já sofri críticas por causa disso, né, de se estar inserindo em espaços consolidados. Vira e mexe, eu faço algum vídeo sobre Cachoeira da Arari, um município muito importante, que eu tenho raízes também no município, e pensa em um lugar de disputa de narrativa. E eu acho que é isso mesmo, disputa de narrativa, quando a gente ousa falar, e por isso que a gente tem que buscar dialogar o máximo possível, que a discussão não acaba na tua fala, na tua opinião, e o meu objetivo
também é ser uma espécie de mediador mesmo. Embora a questão artística não seja algo exato, eu não me sinto com essa pampa de artista, não. É muito mais na questão da mediação e principalmente para quem está no Marajó, penso eu. Fundamentalmente dar visibilidade para essa galera que está no Marajó. O vídeo que eu falei sobre 10 produtores de conteúdo audiovisual que a Fernanda acabou conhecendo, é, na verdade, o fruto de um projeto que não foi citado, que eu não tinha lembrado antes, chamado Espia Marajó, que é um projeto que está um pouco parado, Espia Sol Marajó, que é formado por vários youtubers do Marajó. Para ter ideia, tem gente, produtor de conteúdo, na verdade, não, nem todo mundo se reconhece como YouTube. Por exemplo, uma pessoa de cada cidade, tem um fotógrafo de Afuá, tem um rapper de São Sebastião da Boa Vista, tem a Jurema Marajoara de Moaná. Eu produzo mais ou menos do Marajó e de Belém, mas também procurando ter uma certa, estar o máximo possível no local de fala, né? E assim a gente vai se conectando e procurando saber o que cada um faz em cada lugar. Fernanda, só poderia dizer se eu ainda tenho tempo. Eu acho que eu já falei bastante, mas é nesse sentido que eu penso em somar. E também falo de música e etc., mas eu acho que eu falei do principal. A questão do cinema eu acho uma potência, a produção audiovisual em geral, não apenas o cinema, né? Assim como vídeos no formato web. Eu acho que inclusive o próprio canal aqui é uma produção formato web, que é produção audiovisual também, sobre o Marajó, de suma importância, mas eu acho assim, a cereja do bolo acaba sendo o cinema da produção audiovisual. Então, embora já, tipo, o filme Marajó Mulher teve mais de 1 milhão de visualização, né? Mas ainda assim, eu acho que tem muito a crescer, muito potencial mesmo. Então, no mais, eu vou ficando por aqui e deixo para depois nas considerações. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Nós agradecemos muito a tua presença, né, aqui para discutir esse tema da comunicação, da mediação, da produção de conteúdos no Marajó. E também agradecemos muito também porque esse vídeo, né, uma das outras coisas que faz ele diferente, né, é o fato dele ser um vídeo collab efetivamente, né? Hoje a gente está com o Carlos sempre trata mais dessas coisas, dessas questões técnicas, né? E hoje ele está ausente por conta de questões familiares. Então hoje tu está cuidando disso, né? Então é uma segurança que a gente tem, uma pessoa experiente cuidando dessa parte. E, ao mesmo tempo, eu queria agradecer, né, essa oportunidade, é uma honra enorme ter feito parte desse projeto Espia Marajó, né, fazendo parte desse vídeo sobre a produção de produtores de conteúdo, né. Então, muito obrigada mesmo por tudo.